no computador, no celular, no caderno, em notinha fiscal. Não tem muito preferência não. Onde está na mão, dá para escrever, eu escrevo. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é André Amadeu. Eu sou escritor aqui de Nova Sintra. Já escrevo tem 7 anos e eu vou compartilhar para vocês um pouquinho da minha história. Eu comecei a escrever mais ou menos entre 2012 e 2013, no final do ensino médio. E essa ida minha para a escrita foi muito através de uma situação de tédio, de desconforto dentro da sala de aula que eu sempre gostei tanto. Eu sempre fui um aluno muito apaixonado com a educação de forma geral. Porém, estava numa fase em que estava desconfortável com o grupo ao qual eu fazia parte e não me sentia fazendo parte daquele grupo. E eu comecei a escrever meio que num tom de desabafo. E naquele momento foi a primeira vez em que eu escrevi sem ser algo de obrigação escolar. E em cerca de 30 minutos após isso, eu senti uma sensação maravilhosa, como se eu tivesse nascido para aquilo. E após essa experiência maravilhosa, eu comecei a dizer para mim mesmo que eu escrevi um livro. Meio em tom de brincadeira, afinal não fazia a menor ideia do que era escrever um livro, mas começou a se tornar uma prática cotidiana. Todos os dias ia lá, escrevia os desabafos, pensamentos, e em cerca de 6, 7 meses começou de fato a virar um livro, que as ideias começaram a pipocar na minha cabeça. E após uns 9 meses nasceu o meu primeiro livro, Incontrolável Coração, Desejo e Vingança, publicado em 2014, uma semana antes de eu completar os meus 18 anos. E após essa primeira experiência, eu acreditava que eu escrevia para lidar com as coisas que eu sentia, mas com o tempo percebi que já não era mais algo só para mim. Eu comecei a perceber que as pessoas que iam lendo, me dando um feedback, me mostravam que aquilo conseguia impactar as pessoas de alguma forma. Então parou de ser algo um pouco egocêntrico, de ser só para lidar com o que eu estava sentindo e começou a desenvolver um pouquinho mais a minha empatia. Percebi que eu conseguia chegar nas pessoas através da minha arte. E após toda essa euforia do primeiro livro publicado, começou a vir uma responsabilidade. E agora? Eu vou escrever o quê? Belo de um dia, eu sentado para escrever alguns contos, e aí estava passando o MGTV, estava passando uma matéria sobre um caso de abuso que aconteceu lá em Uberlândia, de um padrasto que abusou da enteada de 2 anos, e aquilo me deu uma imensa revolta de chegar ao ponto de eu jogar o caderno que eu estava escrevendo na parede de raiva. E aí parei de escrever, fui tomar um banho, fui jantar e aquela reportagem ficou martelando na minha cabeça. Porém eu me senti indigno daquela revolta porque eu não fazia nada com aquilo. Falar, se eu estou tão revoltado, o que eu faço com essa revolta? E foi onde começou a nascer uma vontade de escrever sobre essa temática. Porém, se escrever sobre algo tão delicado, sem ter vivenciado isso, você corre muito risco de acabar sendo leviano. Então comecei atrás, comecei a fazer uma pesquisa de campo, conversei com moradores de rua, com garotas de programa, comentei com alguns conhecidos e conhecidas que eu ia escrever sobre essa temática, me relataram várias e várias histórias, fui em delegacia das mulheres. Então durante 8 meses fiz uma pesquisa de campo e após toda essa imersão nasceu o meu segundo livro, Morgana Não Gosta de Carinho, que acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi através desse livro que eu comecei a me colocar mais no lugar do outro. Que às vezes a gente se veste muito da nossa armadura sentimental, achando que só a gente passa por algumas experiências, mas quando você vai tentar ouvir o outro com um olhar mais humano, com um ouvido mais humano, você percebe que a nossa dor é muito pequena perto do que está aí de tão sujo no mundo. E de lá para cá nunca mais parei. E como as temáticas sociais sempre foram algo que me incomodou bastante, todas as mazelas sociais, eu comecei a ter várias e várias ideias, mas não caberia em um único livro. E para mim colocar todas essas ideias em práticas, eu teria que escrever uns 200 livros, o que seria inviável. Foi onde eu descobri uma outra forma de narrar as histórias, através de crônicas e contos.
Então, às vezes, de repente, eu ia escrever sobre um abuso, escrevi um conto a respeito disso. Escrever sobre crime, escrevi um conto a respeito disso. E nesse junta-junta, durante 2 anos escrevendo contos, nasceu meu terceiro livro, que foi publicado recentemente, agora em junho de 2020, O que assusta não é a morte, é a forma de morrer, que é uma coletânea de contos que narra bastante algumas experiências aqui da nossa comunidade e da periferia de forma geral. Assim, eu sempre tive contato com a literatura, tive contato com a música, principalmente o rap, que sempre me deram um norte. Mas quando eu ia para a literatura que eu consumia, eu não me sentia representado. Eu não sentia que alguém que passava pelas mesmas coisas que eu passei, pelas mesmas coisas das pessoas que eu amava passavam, eu não sentia, eu não via e não enxergava pessoas que tinham essa mesma bagagem de experiência, narrando e contando através da literatura. Não só escrever sobre o cotidiano das pessoas que me cercam, mas de uma forma em que eu consiga deixar pelo menos uma sementinha dentro dessa pessoa. Porque eu acho que a gente já tem um cotidiano bem massacrante, quem convive na comunidade sabe como que é. Por mais assim que às vezes é dito e vendido só uma ideia de uma comunidade miserável, mas não é isso, de uma comunidade onde só haja o crime, onde isso é a minoria. Só que a arte se faz fundamental porque às vezes ela cumpre um papel que o Estado muitas vezes não cumpre. Desde que eu comecei a escrever, eu passei desde a fase em que eu achava que eu escrevia só para mim, que eu escrevia para todo mundo, e eu cheguei num ponto que eu acho que a minha escrita ela visa muito mais uma conexão humana. E minha principal missão dentro da minha escrita é humanizar as pessoas. Porque eu acho também que se a arte não tiver esse papel de humanizar as pessoas, não serve enquanto arte. E quando eu digo humanizar, é tornar mais empática, é despertar raiva, é despertar amor, é despertar indignação, porque tudo isso parte de uma condição de ser humano. Então, basicamente é isso. Minha arte é para humanizar as pessoas. Minhas referências literárias: Ferrez, Eduardo Tadeu, Derek Carvalho, Sérgio Vaz, e dentro da música eu também tenho algumas referências. Eduardo de Facção Central, o Reinaldo de A286, o Radical T de Retrato Radical, Daniel Ordem Própria, Emicida, entre alguns outros, que eu acho que a galera do rap de forma geral impactou bastante em toda a minha obra e também nos caminhos que eu segui durante a minha vida inteira. Embora eu tenha outra atividade enquanto personal trainer, mas eu não me imagino fazendo num cenário em que eu não esteja escrevendo. Então, por exemplo, esse ano mesmo de 2020, durante a pandemia, que ainda não acabou, eu escrevi mais 2 livros, já tenho algumas ideias para alguns próximos e eu não pretendo parar de escrever, não. Eu acho assim que, embora já tenham 7 anos que eu comecei a escrever, mas 7 anos dentro de uma carreira literária é como se fosse 7 dias. Então eu sinto que eu estou só no começo e vou continuar escrevendo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei Porque assim, antes de eu começar a querer escrever um livro, eu só comecei a escrever. Na hora que eu comecei a sentir, isso aqui vai virar um livro, eu quero que isso vire um livro, eu comecei a conversar com alguns professores sobre isso, porque eu não fazia a menor ideia de como publicar um livro, não fazia a menor ideia do que era transformar o que eu escrevi num caderno de folha rasgada em um livro. E fui atrás dos meus professores de português, porque na minha cabeça, português, literatura, então eles vão saber me orientar. Mas eles também não tinham esse conhecimento. Então, assim, me deram muito apoio, mas não conseguiram me mostrar o caminho, mas eu consegui buscar isso de outras formas. Eu transito um pouco entre escrever para mim, escrever para um público, mas um cuidado que eu tomo o tempo inteiro é de tentar passar o máximo de realidade, de verdade possível. Mesmo que às vezes, por exemplo, no meu segundo livro eu escrevi da perspectiva de primeira pessoa sobre o abuso sexual infantil, ao qual eu não vivenciei. Mas eu acho que se a gente exercitar um pouquinho a empatia, a gente consegue alcançar isso de se colocar no lugar do outro nesse sentido. Então, quando eu vou escrever, eu escrevo para mim, mas pensando em para quem, em com quem e de quem eu estou escrevendo. Então acaba que faz essa junção. Tanto escrevo para o André, porque são coisas que eu gostaria de ler e às vezes eu não encontro em outros trabalhos. E
por outro lado, também eu sinto que tem algumas pessoas que precisam de ler coisas de alguém que, pô, eu te entendo. Eu sei de onde que você tá, eu sei do que você vive e eu estou escrevendo, relatando a sua história. Eu acho que é bem nesse sentido. Esse livro de contos, eu escrevi ele inteiro enquanto eu trabalhava de telemarketing. Enquanto eu atendia alguns clientes, eu ficava com um caderninho lá conversando e escrevendo. Porque é um trabalho extremamente tedioso e respeito e minhas condolências para quem ainda trabalha. Espero que em breve vocês consigam ter uma oportunidade melhor, sabendo da importância do trabalho de vocês. E assim, esse livro inteiro eu escrevi enquanto conversava com os clientes, enquanto meu coordenador me xingava o tempo inteiro, mas no final deu tudo certo. A primeira coisa que você tem acesso não é a cultura, não é a arte, não é a literatura. Você tem acesso a drogas, tem acesso a crimes, tem acesso à violência. E aí meio que acaba que essa galera mais jovem começa a naturalizar isso. Acha que o caminho, a solução e a vida é aquilo. Então, levar a literatura para esse público, eu acho que uma forma de fazer isso é falar de um contexto social e de um linguajar em que esse público também esteja familiarizado. Então, quando eu começo a retratar sobre criminalidade, quando eu começo a falar sobre algumas questões de violência que esses jovens vivenciam no seu dia a dia, eu também torno a minha literatura algo mais próximo. Então, acho que um caminho para fazer com que esses jovens que estão nesse contexto consumam mais literatura é produzir uma literatura que tenha a ver com as vivências dele, para que essas vivências se transformem. Então, galera, eu acho assim, vocês estão numa fase que eu também passei por essa fase. Eu também estive na posição de vocês, em que parece que tudo é impossível e que as escolhas que a gente tem são aquelas que vão dar resultado mais de imediato. Mas esses resultados imediatos muitas vezes também vêm com consequências imediatas e às vezes a gente não está preparado para lidar com essas consequências. Então sonhem bastante, acredite nos sonhos de vocês, porque vocês vão ouvir muitos nãos, mas enquanto vocês tiverem um sim na cabeça, vocês vão ter força para continuar lutando em prol daquilo que vocês acreditem. E não deixem que ninguém, sendo família, amigo, conhecido, estranho, estrangeiro, enfim, não deixe que ninguém faça com que você desacredite de você. Porque enquanto você acreditar, tudo é possível. A mensagem que eu queria deixar era essa. Que tem que ser contorcionista pra poder se colocar, e até um pouco palhaço pra rir quando alguém falar que seu caminho é